faz tanta coisa, gente. Ó, Não, eu queria convidar também Max Arruda, coordenador do programa de pós-graduação IFCE, já transgredindo, colocando aqui, implicando, né? Aí, pegou. Pegou. E também queria convidar Hector Briones, meu querido ex-orientador de mestrado, que é vice-coordenador do programa de pós-graduação em artes da UFC. E aí eu queria convidar vocês só para falar, né, breve sobre, talvez sobre esse momento desse seminário que congrega o UFC e FCE na perspectiva da arte e talvez sobre as implicações e implicâncias também. A gente vai começar pela Cícia. Dialogando sobre a ideia desse evento. Logo, eu já também dialoguei sobre a gente fazer aqui no IFCE. O IFCE é a minha casa, eu cresci aqui, literalmente, e hoje sou professora dessa casa. Fiz meu mestrado em artes aqui no IFCE e hoje estou tendo a oportunidade de fazer o doutorado em artes na UFC. Pensou no evento, a gente pensou também de fazer essa junção, né, da gente poder ter também e fazer esses encontros entre esses programas. Então, sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Feliz aqui de receber vocês e venham mais vezes. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer tê-los aqui. Lucas foi meu aluno do ensino médio, a gente fez uma exposição. Eu briguei até com o reitor para a obra dele permanecer. Foi uma briga grande, permaneceu, porque eu não deixei ninguém tirar, não foi, Lucas? Ninguém tirou e deu certo. Então, assim, lembrando também que o Lucas agora é nosso papiano. Ele foi aprovado agora como membro de curadoria da ANPAP no ano passado. Agora, então, assim, nós temos. A ANPAP está crescendo também no Ceará, né? Eu e ele, nós somos da passada, que terminou agora a gestão da ANPAP. E nós estamos cada vez mais chamando os cearenses nossos. Agora, para fortalecer, assim, eu fiquei muito feliz também por isso. E espero que vocês sintam-se bem, né? E parabéns pela Bienal, viu? Assim, já adiantando a minha fala contigo, mas parabéns pela Bienal. Fui agora há pouco tempo lá, tá muito boa, muito bem organizada, e a proposta também é muito interessante. E espero que vocês gostem, né, da fala, do evento e de tudo que vai acontecer aqui, e que a gente possa cada vez mais fortalecer nossos laços. Boa noite, meu nome é Hector Briones, eu sou vice-coordenador recém-impulsado. Sexta-feira passada que eu assumi a vice-coordenação, o professor que se afastou para o doutorado e aí então eu assumi, então estou aqui a nome do PPG Artes, primeiro parabenizar a turma por esse evento. Né, é uma turma muito importante para o programa, é a primeira turma de doutorado. Abrir o doutorado foi uma tremenda batalha, assim como foi abrir o mestrado, abrir o doutorado nessa cidade, e agora é manter
Então, também, com ações como essa, se mostra que manter é muito importante. E vocês estão só no primeiro ano, estão indo para o segundo ano, então está entrando a segunda turma agora, nesse novo ciclo que vai se abrir em 2026. Um ano bastante complexo, né? Assim como são as pesquisas que vocês trazem também, que estão desenvolvendo, e implicações têm tudo a ver com isso, eu acho. Parabenizo e agradeço a Tiago por estar aqui também, ter aceito o convite. E é isso, sejam todas bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos para estar aqui. Agradecer ao Maximiano, estar aqui com ele, meu colega do Profiarte lá na UFC. Agora estamos aqui com coordenação, e a Cícia me orientando aqui no doutorado também, que abre espaço e cria esses laços, né? Então, essa é uma outra ação festiva, um motivo de festejar. O fato de a gente poder se relacionar muito bem, de estar não numa competição idiota, mas de estar numa colaboração, porque precisamos de mais mãos para pensar isso aqui, para defender as artes e para pensar agora as artes, nosso mundo, né? Que está pedindo muito pensamento, muita implicação. Então é isso, Banida, muito obrigado pela palavra, tá bom? Gente, muito obrigada. Adorei, muito obrigada. Vou deixar na cadeirazinha aqui para vocês. Queria agradecer, dar as boas-vindas ao Tiago. Muito obrigada por estar aqui. Acho que eu fiquei pensando também, além das implicações nas hospitalidades, quanto a gente está exercendo, né, esse processo de hospitalidade, tanto quando a gente quer receber alguém bem aqui dentro, mas também nesse encontro, né, de cada um de nós sendo essa hospitalidade uma para outra. Quero convidar para dar continuidade a Lucas de Lacerda, que vai ser mediadora da mesa aqui. Lucas de Lacerda é curador e crítico de arte, graduado, mestre e doutorando em artes, sócio da AICA, Associação Internacional de Crítica de Arte, e membro do Comitê de Indicação do Prêmio Pipa. Realizou mais de 60 curadorias de exposições e ganhou o Prêmio ABCA pela curadoria da Bienal Internacional do Sertão. Muito obrigada. Muito obrigada. É uma delícia estar com você, compartilhando isso. Te amo. E eu também queria, antes de passar para Lucas, reforçar que amanhã nós temos, para quem se inscreveu, Ecossistema de Partilha, às 10 horas, no mini auditório do ICA, gente. Não venham para cá. Eu fiquei pensando assim, né? Não venham para cá, vai ser lá no ICA, para a gente dar continuidade. Muito obrigada. Boa noite, todo mundo aqui presente. Antes de iniciarmos o seminário, eu gostaria de reverenciar a memória de Zé Tarcísio, um artista incomparável que infelizmente nos deixou nesta última sexta-feira, dia 9 de janeiro, aos 84 anos de idade. Zé, eu gosto de dizer, ele foi o artista que escutou as pedras. Já na sua velhice, ele havia perdido boa parte da sua audição. Entretanto, ele jamais deixou de escutar o seu tempo. Afinal, o escultor é aquele que escuta. E Zé era o nosso sismógrafo do presente. Sempre que estávamos em crise, Zé nos fazia lembrar daquilo que não poderíamos jamais esquecer, que é o cuidado com a espiritualidade, a harmonia com a natureza e os ensinamentos da história. Ele foi o artista que escutou as pedras, que ouviu delas o testemunho da história do Ceará, que é um território marcado por secas, loteamentos da paisagem e outras crises políticas. Mas ele sabia que as pedras também eram relicários da história da abundância, da fartura, do sonho e da alegria. Ele nos ensinou que é preciso regar as pedras, proteger elas, pois sabia que elas eram nossas ancestrais, professoras do tempo. Sua obra transforma matéria em pensamento, território em crítica, e ele transforma a arte num instrumento para medir a temperatura do mundo. Em nome de toda a equipe da organização do evento, a gente presta nossa solidariedade à família, aos amigos e aos muitos alunos que tiveram o privilégio de conviver com o Zé. Ele permanece vivo em cada um de nós e nas pedras que continuam a contar a sua história. E apesar da perda irreparável dessa semana, como foi falado aqui nas falas,
hoje será um dia de celebração, de alegria e de ousadia de pensamento. Hoje é um dia super especial porque inauguramos o evento Implicações, que marca o 7º seminário interno do programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal do Ceará. E a UFC, ela vive atualmente um momento histórico ao abrir recentemente a sua primeira turma de doutorado em artes, tornando-se assim a 2ª instituição pública a oferecer um curso superior de doutoramento em artes no Nordeste. É apenas a 2ª. E o que é que pode um doutorado em artes no Ceará? O nascimento desse programa, primeiramente, ele é fruto de muita luta. É fruto do sonho e do esforço coletivo de inventar novas possibilidades e outros caminhos de futuro para a pesquisa em artes. Se antes éramos assoladas pelo fantasma colonial que nos impelia a emigração forçada para outros territórios ou até mesmo para outros países, para buscar melhores condições de vida, de estudo e de trabalho, agora nós temos o direito de escolher e de traçar as nossas próprias rotas. Um doutorado em artes no Ceará é também uma redistribuição do conhecimento. E redistribuir o conhecimento é também redistribuir o poder de criar e o poder de imaginar. Os seus impactos no Ceará e no Brasil ainda são desconhecidos. A gente não consegue medir ainda todas essas transformações. Elas ainda estão por vir. Porém, desde já conseguimos sentir uma estranha alegria que transborda em desejo de novas pesquisas e processos de criação. Não é apenas um novo doutorado em artes que nasce, é também um novo Ceará e um novo mundo que se anuncia. Agradecemos todos os docentes, discentes, egressos e técnicos administrativos que tanto contribuíram para essa aprovação. Em especial, Pablo Assunção, que está aqui presente. Tereza Rocha, que não pôde vir, mas está aqui conosco. E Hector Briones, que também está aqui. Muito obrigado. Vocês foram fundamentais nesse processo. Obrigado por abrir novos desvios. E é nesse contexto que a primeira turma do doutorado em artes da UFC organiza o 7º seminário interno, que é um encontro aberto à comunidade que se consolida como espaço fundamental de troca, escuta e partilha entre pesquisas em andamento. Nesta edição, o seminário toma como título Implicações, que é um conceito desenvolvido pela filósofa Denise Ferreira da Silva, uma das vozes mais importantes do pensamento contemporâneo. Falar de implicações é reconhecer que nada existe de forma isolada, ou seja, é reconhecer que pessoas, ideias, corpos, histórias, paisagens e territórios estão profundamente conectados, enraizados, emaranhados. O mundo não é feito de partes separadas, mas de relações, uma infinita teia de relações. Estar implicado significa assumir que aquilo que acontece com o outro também nos atravessa, que nossas pesquisas, escolhas e práticas têm efeitos coletivos e que somos sempre responsáveis pelos mundos que ajudamos a criar. Assim, o seminário propõe um espaço de escuta atenta e de responsabilidade compartilhada, onde pensar junto é também um gesto ético. E falar de gesto ético, para a abertura de hoje, né, a gente convida o curador Tiago de Paulo para falar da 36ª Bienal de São Paulo, que teve como título Nem Todo Viandante Anda Estradas, da Humanidade como Prática, que é formado por versos da escritora Conceição Evaristo. Podemos dizer que a 36ª Bienal de São Paulo aconteceu como uma coreografia do humano. O humano entendido não como essência, mas como prática. Isto é, uma investigação sobre como se fabrica a humanidade no encontro, na escuta e na negociação entre corpos, territórios, memórias, espécies, tecnologias e mundos em fricção. Sob a metáfora das travessias e dos estuários, a curadoria propôs um espaço de coexistência sem síntese, onde diferenças não se dissolvem, mas aprendem a compartilhar o mesmo fluxo, enfrentando assimetrias históricas de poder, voz e mobilidade. A pergunta colocada é: como viver junto? Ao deslocar o humanismo clássico, a Bienal abriu-se para outras cosmologias, para os saberes indígenas e africanos, perspectivas negras, feministas e queer, reescrevendo o corpo e a terra como arquivos políticos.
migrações, silêncios, desaparecimentos e reaparições atravessam a mostra como feridas e potências do presente, enquanto a desaceleração, a escuta e a desorientação tornam-se dispositivos éticos de experiência. Entre ecologias, máquinas e multiespécies, a Bienal ensaiou um pós-antropocentrismo, na qual a arte opera como um laboratório de imaginação coletiva, um exercício de reimaginar a humanidade. Então agora, para a gente conversar sobre essa Bienal, que, entre aspas, se encerrou ontem, né, ela continua a existir no invisível, né? Ela continua germinando na gente. E para a gente continuar essa germinação, a gente convida agora o Thiago de Paulo. Queria convidar o Thiago agora para vir para cá. O Thiago de Paulo é curador e educador. Foi co-curador do 38º Panorama de Arte Brasileira no MAN de São Paulo, em 2024, e Atos de Revolta no MAN do Rio em 2022. Entre 2020 e 2021, ele fez parte da equipe curatorial da terceira edição do Frestas Trienal de Artes e fez parte da equipe curatorial da 10ª Bienal de Berlim em 2018. Atualmente, ele integra o comitê artístico da NES Arts Foundation, em Angola, e é doutorando no programa de artes da Rodeka Valand, da Universidade de Gotemburgo. Thiago, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Boa noite. E como vocês podem perceber, eu estou um pouquinho rouco. Acho que foram dias de muita alegria, diversão, trabalho, falação, o pensamento realmente fluindo pelo corpo. E daí, desde ontem, a minha voz está mostrando que daqui a pouco eu vou ter que desacelerar um pouquinho. Mas eu acho que a gente vai conseguir se entender bem. Tá? Se ficar difícil, vocês me deem um toque. Eu até falei para Lucas hoje cedo, eu organizei pontos, uma espécie de um texto, meio um ensaio, em que eu lerei um pouco para que o pensamento siga um certo rumo e não se disperse tanto. Mas depois eu acho que quando a gente começar a continuar essa conversa, a gente pode puxar linhas ou puxar ideias ou pensamentos que eu não tenha necessariamente abordado no texto. A minha fala hoje não é necessariamente sobre a Bienal, mas eu acho que é uma reflexão um pouco sobre o processo de criação de uma exposição como essa. E vamos ver se dá certo. Eu gostaria também, antes de mais nada, agradecer a vocês pelo convite, pela confiança. É a minha primeira vez na cidade, não só na cidade, mas no estado. E quando você me mandou a mensagem, eu sabia que já era o dia seguinte do encerramento, mas eu não cogitei. Eu falei, sim, vou, com certeza. E você bem mencionou que na exposição no prédio do pavilhão no Ibirapuera fechou, e agora ela vai assumir novas formas, né? Outros modos de existência, e um deles se realizará aqui em Fortaleza, né? Então a Bienal ela vem para Fortaleza, pelo que me falaram, é a primeira vez que as itinerantes. Não, desculpa, a primeira vez na Pinacoteca, na Pinacoteca do Estado, na Pinacoteca do Ceará, porque antigamente eu acho que era no Dragão, né? Tá. E eu vou puxar ela por aqui, né? Então a gente se divide entre cidades, e a daqui em Fortaleza eu que vou puxar. E quem vai ajudar na expografia, temos uma dupla, né, de arquitetos, o Thiago Guimarães, que é daqui de Fortaleza, e Gisele de Paulo, do Rio, mas quem vai puxar a arquitetura aqui vai ser o Thiago. Então, 2 Thiagos meio no caminho. Isso deve ser em maio, a não ser que alguma coisa mude. Então, acho que também, quando ela acontecer aqui, acho que vai ser um outro momento também para a gente pensar o que acontece quando esses shows viajam, que novas produções de sentidos ela pode fazer nesse contexto, e já que ela também não foi inicialmente pensada para esse contexto específico, né? Ela foi
imaginada para um certo lugar, uma certa cidade, num certo contexto brasileiro. Eu esqueci de fazer minha autodescrição. Eu sou um homem negro, retinto. Eu tô com uma cara um pouco cansada pelos dias de muito trabalho e excessos. E nas laterais do meu cabelo ele está um pouco mais raspado e descolorido. Visto uma camiseta azul clara e uma bermuda preta. Então, vamos lá. Este texto, ou a minha fala hoje, busca reunir alguns elementos que orbitam ao redor do conceito da 36ª Bienal de São Paulo, como o Lucas mencionou, chamada Nem Todo Viandante Anda Estradas, da humanidade como prática. O meu plano aqui é desenrolar como o nosso processo de trabalho se desenrolou. Nesse primeiro slide, vocês veem, então, em uma das fotos, vocês veem o pavilhão, né, da Bienal no Parque do Ibirapuera vazio. Então, foi uma das primeiras visitas que nós fizemos para entender qual era o formato, qual era a cara daquela exposição. No canto de vocês, no canto esquerdo de vocês, uma foto com a equipe conceitual, né? Então, e ao centro, Bonaventura Ndong, então, nosso curador-chefe. Abaixo, todo mundo da equipe, incluindo o pessoal da arquitetura que eu mencionei, Gisele e Thiago. Se eu não me engano, acho que André e Matsu, que eram também da equipe conceitual. E na mesa, a gente está fazendo a divisão, posicionamento dos trabalhos de acordo com o andar. E no centro, a gente vê o cartaz, né? Tentando imaginar visualmente como uma cara da exposição. O ponto de partida da minha apresentação é uma própria apresentação da artista sul-africana que vive em Amsterdã, Simnikwe Bulungu. A pesquisa dela gira em torno da produção de conhecimento, como ele é gerado, por quem e de que maneira se dissemina. Ela investiga fenômenos sócio-históricos contemporâneos e o trabalho se torna público através de elementos sonoros, textos, instalações e publicações. Simnikwe também é uma artista que participou da 36ª Bienal de São Paulo. Ela apresentou um projeto chamado Progênies de Tubos Ventilados em Outro Ayuris, uma adaptação site-specific do projeto que é um projeto chamado Contínuo de Longo Tempo Pulmão Pulsa Tempo, realizado em 2024 em Düsseldorf, na Alemanha. Essa nova versão do projeto para São Paulo revela uma unidade de parentesco composta por tubos de ventilação que se estendem a partir do teto do pavilhão e descem até abaixo dele, conectando-se aos mecanismos circulatórios do edifício, cuja ventilação permite que diversas formas de encontro, percepção e escuta ocorram dentro de sua arquitetura, que ocorrem dentro de sua arquitetura. Além disso, esses tubos metálicos remetem à consciência e ao funcionamento de uma estrutura física ou de uma infraestrutura arquitetônica. Aqui, os tubos não apenas inalam e exalam ar, como um sistema pulmonar estrutural, mas também redirecionam espacialmente o ar em loops de assobios, sopros, bufos e gestos sonoros tonais. Cada tubo mantém um diálogo com seu irmão, trocando de forma simultânea o ar circulado pelos visitantes, no conjunto, sincronizando tudo em uma respiração sincopada. São fotografias do momento da instalação, né? Então, e os primeiros desenhos, os primeiros rascunhos, as primeiras anotações que Simnikwe nos ofereceu. Simnikwe Bulungu foi uma das convidadas também da primeira de 4 eventos internacionais que chamamos de invocações, que fizemos antes da abertura da exposição. As invocações
fazem parte de uma espécie de genealogia de programas que buscaram redefinir as possibilidades do fazer expositivo ou da própria prática curatorial. Em preparação para a 36ª, nós organizamos 4, como eu mencionei. Então, no canto ali, na frente do computador, vocês veem Simniqui fazendo essa apresentação que fez parte da invocação número 1, que aconteceu em Marrakech, no Marrocos, no final de 2024, em novembro de 2024. Então aqui a gente são os cartazes de cada uma delas. Então Marrakech, depois Guadalupe, Zanzibar e encerramos em Tóquio. Depois eu vou falar um pouquinho sobre elas também. Quando eu falo que elas fazem parte de uma genealogia de programas que busca redefinir as possibilidades do fazer expositivo, né, ou do fazer curatorial, eu me refiro a uma trajetória que inclui iniciativas como as platforms, né, as plataformas que foram lançadas por Okwe Mvenzor, né, um curador nigeriano que passou boa parte da vida nos Estados Unidos, falecido em 2018, que você também vê na foto. Então, quando ele foi diretor artístico da Documenta 11 em 2002, ele criou uma série de eventos, de seminários que buscavam refletir ou introduzir questões teóricas em preparação, né, para a Documenta, né, a mostra em Kassel. Outro exemplo que eu trago aqui foram os seminários, né, como, né, o que fazemos hoje aqui, os seminários organizados por Lisete Lanhado na 27ª Bienal de São Paulo. Então, acho que tanto as plataformas organizadas por Okwe Mvenzor quanto os seminários da Lisete, eles expandiram o escopo discursivo e geopolítico de exposições em grande escala. E ambas logo no começo do século XXI. Desde 2009, Bonaventure So Begenendung, né, o curador-chefe, colega e amigo da 36ª Bienal de São Paulo, e junto com colaboradores e colaboradoras, ele organiza eventos chamados invocações, né, ou invocations em inglês, como parte da programação de um espaço de arte que ele fundou em Berlim, né, chamado de SAVI Contemporary, The Laboratory of Form and Ideas. Né? Então, SAVI Contemporâneo, um laboratório de formas e ideias. E essas invocações, elas já já ocorreram em contextos diferentes, né? Seja em Bamako, no oeste africano, em Veneza, ou mesmo no interior de Amsterdã. Agora eu vou voltar para uma leitura e vamos ver o que vai acontecer. Em sua apresentação, no primeiro encontro das invocações, Bolungo estabeleceu um paralelo entre os processos de síntese, looping e mudança de entonação, relacionando-os a modos de preservação da memória e da cultura de comunidades, ou de períodos históricos. Ela traça um arco narrativo que conecta som, história, política e natureza, relacionando a síntese sonora, né, um procedimento recorrente na produção musical, a outras formas de síntese, como a síntese biológica, a síntese química ou as próprias sínteses socioestruturais. Dessa forma, ela delineia uma relação entre os diversos processos de sintetização. O primeiro deles, os artificiais, né, realizados por dispositivos eletrônicos, como sintetizadores na produção musical. O segundo, aqueles realizados por organismos vivos, como a produção de mel, de abelha, a fotossíntese das plantas, o ácido láctico produzido nos músculos depois de exercícios. Ou uma síntese humana, como em festivais, cerimônias, grupos de estudos, conferências ou seminários como hoje. Sentada em um banco de madeira,
na frente de seu notebook, Simnique Bulungu saúda o público e começa sua apresentação. Na TV, ao seu lado, assistimos em looping um trecho sem áudio do documentário Growing in Music, Crescendo na Música, de 2012. O filme está legendado e vemos uma criança que é incentivada a repetir o canto de uma mulher adulta como um exercício de educação musical. O documentário na TV investiga como crianças de diferentes culturas são educadas musicalmente por suas próprias famílias. O trecho que Bulungu apresenta mostra famílias de Gele ou griots do Mali em momentos de celebração, encontros casuais em que a tradição oral e musical é transmitida entre diferentes gerações. No vídeo, a criança parece um pouco tímida e talvez não compreenda o significado dos versos, mas aceita o desafio e os entoa. O vídeo segue em looping, Bulungu aperta o play e por alguns segundos ouvimos batidas repetidas e a melancólica linha de baixo de Can You Feel It, um hit das festas dos anos 80. Can You Feel It foi lançado em 1986 por Larry Heard, sob o pseudônimo de Mr. Fingers. E até hoje é entendida como um dos pilares fundamentais da música house, também considerado um marco da cena eletrônica de Chicago e da produção negra ou afrodiaspórica do século XX. A linha de baixo, que virou uma de suas principais marcas, foi produzida ou criada através de um sintetizador analógico, o Roland Juno 60. O vídeo segue em looping, Bulungu fica em silêncio e aumenta o volume. Esse é o Roland Juno 60. Agora, estamos escutando o zumbido de enxames de abelhas. E à medida em que Simnique lentamente volta a falar, o volume é gradualmente reduzido. E com a habilidade de uma contadora de histórias, ela aproxima a cena de música eletrônica negra de Chicago à polifonia da dança em zigue-zague das abelhas, as festas de casamento na África do Sul e os ensinamentos musicais entre famílias de griot. Tudo isso acontece enquanto o filme segue em looping, mas agora com o áudio on. Aquelas cenas repetidas inúmeras vezes ganham mais significado. Finalmente ouvimos as vozes daquelas pessoas vistas na tela. Nas entonações variadas, a mãe firmemente orienta a filha sobre o tom correto dos versos, para que ela não apenas domine o canto, mas compreenda seu significado mais profundo. Aquela canção transcende o entretenimento. É um gesto de preservação de uma história familiar, do resguardo da memória cultural de um povo, transmitida de geração em geração. A analogia de Bulungu entre síntese, em seu aspecto mais social, como em celebrações, e a síntese operada por técnicas de produção musical, geradas pela manipulação de ondas eletrônicas, posiciona o som, através do canto, da poesia e do ritmo, como uma ferramenta de aprendizagem e de sustentação de lastros comunais entre o passado, o contemporâneo e o futuro. A noção de síntese está ligada a formas de sustentação da vida. Seu uso, seja de maneira literal, ficcional ou figurativa, pode funcionar como um elemento relacional entre os seres humanos, aparelhos eletrônicos e outros organismos vivos, além de oferecer uma bela imagem para a articulação de um pensamento artístico ou curatorial. Parte 2. Da estranheza ao estuário. Quando recebi o convite de Bonaventure Sobgen Ndung para integrar a equipe da 36ª Bienal de São Paulo, eu ainda estava envolvido com a preparação do 38º Panorama de Arte Brasileira, 1000 Graus. Focado em questões sobre transformações sociais e da matéria, eu escrevi que... Acho que não dá para vocês lerem, mas... Escrevi que elegemos o calor em suas variadas formas como gancho conceitual e direcionamos nosso imaginário para reflexões sobre como esse elemento, presente em inúmeros mitos de criação,
em diversas sociedades, como esse elemento que possibilitou novos entendimentos sobre o tempo e o espaço, reorganizou ciclos de vida e morte e transformou paradigmas científicos. Como o nome indica, o principal objetivo do panorama é apresentar um recorte da produção artística contemporânea do território brasileiro. Um objetivo falho e impossível. A escolha do calor, como chave conceitual, foi uma maneira de tangenciar as questões políticas que permeavam os debates da cena artística contemporânea local. Optamos por não abordar diretamente subjetividades, orientações sexuais, raças ou etnia como elemento central do conceito curatorial. Não pela descrença na contribuição das exposições para a reorganização de imaginários políticos, mas pela convicção de que naquele contexto era imperativo que proposições expositivas escapassem ou tentassem escapar do debate que parecia ter sido cooptado pelo ethos neoliberal. Em A Plantação Cognitiva, de 2020, a artista e escritora J. Mombassa faz uma bela reflexão sobre esses processos de captura das práticas artísticas subalternizadas. Também parecia um gesto tacanho vincular práticas artísticas a qualquer ideia de nacionalidade. Não nos interessava pensar o Estado-nação, mas sim como processos artísticos podem ser desenvolvidos, aprimorados, pensados a partir de uma relação íntima com certos territórios. É inegável que há certo imaginário sobre o Brasil que salienta diversas noções sobre a ideia de calor como profundamente associada ao país. Da pegação ao fervor religioso, o elemento intersecciona questões ecológicas, sociais e todo um conjunto de símbolos culturais e midiáticos que forjam a região. Dessa forma, a apropriação curatorial do significado desse elemento, ou seja, uma exposição interessada na transformação de energia entre diferentes corpos ou sistemas, seria um conceito capaz de guiar o projeto sem que identidades políticas fossem capturadas por demandas do circuito. Essa digressão serviu para situar meu pensamento quando recebi o convite de Bonaventure. Foi a partir da primeira versão de sua proposta que emergiu a ideia central que guiaria a construção da 36ª Bienal. O projeto original, estruturado em 3 segmentos, serviu como base para um tema bastante amplo, singelo e sincero em sua proposta. Uma reflexão sobre a humanidade como algo a ser constantemente exercitado. É importante destacar que a proposta inicial de Lindung, assim como o desenvolvimento do que seria nosso projeto curatorial, não se baseia em uma versão obsoleta da figura humana. Aquela que estabelece o homem, branco, rico, HT, como representante da espécie. Muito menos oferece uma visão idílica e não contraditória da experiência humana. Não há uma exaltação ou positivação acrítica da existência humana em nosso projeto. O projeto insiste na escuta como uma prática fundamental para a manutenção e sustentação da vida. Sugere, entre dúvidas, certezas e contradições, que diferentes práticas artísticas podem operar como criadoras de imaginários políticos que eventualmente apontarão para novos sentidos para a humanidade. Minha contribuição como co-curador foi um processo gradual de amadurecimento e ajustes contínuos ao longo dos meses. Inicialmente, precisava qualificar com precisão como minha perspectiva dialogaria com um projeto curatorial coletivo. Não se tratava apenas de agregar ideias, mas de sintetizar um olhar que complementasse as bases conceituais do projeto. Desenvolver uma exposição que se propõe a discutir o exercício da humanidade diante da precariedade dos tempos em que vivemos me deixou inicialmente muito ressabiado sobre a contribuição que as práticas artísticas oferecem para a mudança, a formação ou ao menos o fomento de imaginários políticos. Fiquei ansioso para compreender como estruturaríamos o entrelaçamento entre arte e política diante da escalada de violência e instabilidade social ao redor do mundo. De quebra, meu questionamento central residia em algumas perguntas.
Como relacionar meu interesse em artistas trabalhando com processos de metabolização da matéria com processos de síntese social, política e humana? Qual a real contribuição que uma discussão sobre humanidades, especialmente no circuito de arte contemporânea, pode ter no presente sem reduzi-la à ilustração ou à comodificação? Como abordar essa discussão de maneira coesa, sem recorrer a uma unidade totalizante? Qual é o lugar do desvio em nosso projeto? Um estímulo crucial surgiu após a leitura do ensaio Nós é que Somos a Função, de Joshua Chambers Ledson, um texto que oferece uma chave singular para repensarmos o papel das práticas artísticas na construção de imaginários políticos. O texto de Chambers foi comissionado para a nossa antologia, ou para a nossa coletânea. O autor parte da leitura que faz do texto The Ceremony Must Be Found After Humanism. Né? Então, a cerimônia precisa ser encontrada depois do humanismo. Escrito em 1984 pela autora, crítica e teórica feminista negra Sylvia Wynter. Nesse texto, né, The Ceremony Must Be Found, de 84, Wynter invoca uma cerimônia como um rito de passagem revolucionário. Um casamento que rompe com os antagonismos constitutivos da modernidade capitalista, superando e remodelando as categorias de status que reproduzem seus modos estabelecidos de criação do mundo. Isso exige um novo engajamento com as narrativas de origem, entendidas como representações de origem, que estruturam gêneros de discurso em vez de relatos de eventos passados reais. Wynter não sugere um retorno a um passado pré-moderno. Em vez disso, explicita a agência simbólica coletiva por meio da qual nós, como humanos, somos contadores de histórias e criadores de imagens. E estabelece uma continuidade anticolonial entre as formas pré-modernas e modernas de construção do mundo. Dentro de um contexto mais amplo de condições sistêmicas do mundo que atualmente colocam a vida planetária em perigo. Nós humanos, sugere Wynter, não podemos pré-existir a nossos mitos de origem, assim como uma abelha não pode pré-existir a sua colmeia. A humanidade consiste em contadores de histórias, que se inventam contando histórias. Cada sociedade, incluindo a nossa, tem suas maneiras materiais simbólicas de lidar com a reprodução da vida e a aversão à morte. E, portanto, possuímos algo semelhante a uma distinção entre caos e ordem. Wynter, portanto, fala de cosmogonias e contra-cosmogonias. Voltando ao texto de Joshua, Nós é que Somos a Função, em determinado trecho, o autor argumenta que a investigação humanística, alinhada aos pensamentos não hegemônicos e engajada com a estética, pode desempenhar um papel irruptivo na remodelação de nossos muitos mundos interconectados e em crise. E continua, dessa vez, colocando em paralelo os trabalhos de Sylvia Wynter e Candice Chu. O autor escreve: voltei nossa atenção para o interesse comum de Wynter e Chu por um humanismo herético que poderia surgir após o homem, à medida em que tenta formar uma linguagem a partir do interior da nossa mais recente crise existencial. Trata-se de uma crise não apenas para as humanidades, mas também para a própria forma da existência humana, descrita por Chu como uma relacionalidade constitutiva. Assim como se trata de uma crise para o planeta, uma vez que o homem nos conduziu às raias da autoaniquilação militar e ecológica. A estética e as práticas estéticas que surgem, sobretudo de uma posição minoritária, desempenham, dessa forma, mais uma vez, um papel-chave nesse movimento. Para mim, a proposta do texto de Chambers Ledson, que ecoa e amplia as ideias de Wynter e Chu,
questionando a noção ocidental de homem como centro universal e reforçam a importância de se olhar para as produções artísticas como um elemento fundamental para o imaginário social, se somou a maneira como Semnuk Bulungu expôs naquela palestra a contação de histórias e me reconduziram à leitura do poema de Conceição Evaristo, Da Calma e do Silêncio. Essas releituras acessaram um lugar que eu já havia deixado de lado. Após ler o poema pela primeira vez, me surpreendi ao descobrir que a palavra viandante não era um neologismo da autora, mas um termo pouco comum no português coloquial contemporâneo, né, ou no português brasileiro contemporâneo. Ao longo da história, a palavra esteve associada a figuras como peregrinos em busca do sagrado ou de uma transformação existencial, exploradores desbravando territórios desconhecidos, onde o caminho físico se entrelaça a questionamentos existenciais. Em inglês, optamos por traduzir viandante como travelers, ou viajante, um termo que não evoca a mesma estranheza do original viandante. Enquanto o subtítulo do projeto explicita com transparência positiva as intenções da pesquisa curatorial, o título introduz deliberada opacidade. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra, escreve Conceição. Se o subtítulo afirma, a poesia carrega mais nuances. E é nesse entremeio que oferece algo que me interessa bastante. Os mundos submersos e obscuros que apenas o silêncio da poesia penetra podem ser tão fétidos, obtusos e teimosos. Os sons dessas paisagens enigmáticas por onde circula esse viandante, por onde circulam essas viandantes, podem ser desagradáveis, podem apresentar realidades de violência, exclusão e silenciamento. Quem vive neles pode não se adequar, ser tomado por ansiedades, pelo medo do desconhecido ou daquilo que lhe é estranho. Essa estranheza que acho nesse encontro entre o título emprestado por Conceição e o subtítulo habita o que mais me interessa no projeto. Essa zona nebulosa, ambivalente da poesia e da afirmação. A necessidade de uma ação evocada pelo subtítulo. Essa estranheza foi o fio condutor da invocação número 4, a última delas, que aconteceu em abril do ano passado, que teve o Uncanny Valley, ou Vale da Estranheza, como fio condutor. A noção do Vale da Estranheza é uma reflexão do engenheiro robótico Masahiro Mori, que nos anos 70 investigou o desconforto da sociedade japonesa diante do avanço tecnológico. Em especial, a reação pública à introdução de robôs e androides em contextos cotidianos. Para analisar como essas figuras eram percebidas pelo público, Mori ilustrou em um gráfico a relação entre a humanização das máquinas e a aceitação social. Quanto mais próximas da aparência humana, maior aceitação, até um ponto crítico. Está difícil de ver o gráfico, mas... onde a semelhança se tornava perturbadora demais para as pessoas. Então, a semelhança com os androides se tornava... o gráfico, né, subia até que chegava num limite em que essa semelhança se tornava perturbadora para as pessoas, seres humanos que estavam lidando com aquela espécie de choque do futuro. Até um ponto crítico onde a semelhança se tornava perturbadora para as pessoas. Esse fenômeno, descrito em 1970, não apenas capturou as ansiedades de sua época, mas serviu de ponto de referência para a nossa curadoria, que buscou explorar como a tecnologia ainda hoje evoca fascínio e repulsa, questão ainda mais presente com o desenvolvimento de inteligências artificiais ligadas à linguagem. Em nossa pesquisa, partimos das referências citadas por Mori, como o Teatro No e o Bunraku, que é o teatro de marionetes tradicional no Japão. Mas também, como Andrew Markle observou, a poesia emergiu gradualmente como um modo mais vital de expressão, que articulou o passado e o presente no Japão.
Concordo com ele que das formas clássicas do no ao hip hop contemporâneo, a poesia revelou-se um fio condutor para discutir respostas culturais à tecnologia. Se o Vale da Estranheza nos alertou para os riscos da humanização artificial, a poesia ofereceu um contraponto, uma linguagem capaz de traduzir paradoxos, onde a tradição e a inovação coexistem sem apagar suas tensões. Longe de ser um impasse, essa tensão se converte em ode ou respeito à diferença, ao outro, reconhecendo que o mundo é tecido por infraestruturas distintas, mentais, estéticas e éticas. É nesse paradoxo que se fortaleceu a metáfora do estuário. Assim como rios e mar coexistem sem se fundir, a coexistência humana não exige uniformidade, apenas a necessidade de navegar contradições. O espaço físico e filosófico do estuário é usado como metáfora para espaços de encontro, de negociações, de trocas, de convívio, de sobrevivência, de sustento, de esforço, de desamparo e de reparo, de reabilitação, de necessidades. Espaços, mesmo que temporários, que alinhados a pensamentos e com práticas artísticas não hegemônicas, podem contribuir para um outro exercício ou performance humana. Em retrospecto, essa imagem curatorial pode ser construída por meio da combinação de diferentes estuários pelos quais circulamos durante as invocações ou as viagens de pesquisas. Cito algumas delas aqui. A Baía de Tóquio, onde há mais de 1000 anos a shiorigari, a colheita de moluscos, é uma das atividades preferidas de quem passeia ou vive por ali. Os estuários no litoral de São Paulo, um dos locais mais contaminados por microplásticos do mundo. O estuário do rio Oiapoque, no Amapá, na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, uma região onde o crime organizado, a extração de minerais e fluxos migratórios coexistem com a exuberância da floresta. O estuário do rio Anil, no Maranhão, onde grupos de capoeira e folguedos de Bumba Meu Boi nos lembram que a vida perdura para além das mesquinharias dos donos de poder. E as festas de reggae, ritmo afrodiaspórico e viajante que chegou em São Luís por meio da captação de ondas sonoras de rádios caribenhas e que adquiriu um sotaque e um ritmo local, provam que dançar agarradinho é o que há. Seria impossível não mencionar o estuário do rio Capibaribe, que nos anos 90, em Recife, em meio ao caos social e ambiental, entre guitarras e alfaias, mostrou para o mundo uma nova cena cultural gestada em suas margens. Mesmo que provisoriamente, ilustrou uma nova perspectiva de coexistência, mediada pela música e pela lama, pelos sonhos de futuro e pelo caos. Os estuários são ambientes aquáticos temporários, paisagens provisórias, onde incontáveis espécies coexistem. E talvez aí esteja o principal elemento que essa metáfora nos oferece. Uma exposição como a Bienal de São Paulo é a construção coletiva de uma paisagem provisória, um cenário da cena artística contemporânea global, uma dobra onde a Baía de Tóquio se aproxima do rio Capibaribe, onde diferentes públicos coexistem. Assim, essa figura nos oferece um elemento curatorial, uma ferramenta que vai além do cultural e do histórico, assim como o calor. Ela não nega a cultura nem a história das populações humanas que o rodeiam, mas nos convida a ouvir o planeta por seus sons e por outros caminhos. São locais de transição que nos convidam a pensar a partir da interdependência e da coexistência entre diferentes mundos. Tendo o Brasil como ponto de partida, nem todo viandante anda estradas, a humanidade como prática traça uma paisagem temporária construída a partir da proximidade e da cumplicidade para pensar a humanidade como um exercício contínuo. É isso, gente. Boa noite. Eu espero que eu não tenha lido muito rápido para vocês. Tentei, às vezes, diminuir, mas às vezes a ansiedade acelerou um pouco. E eu sei que, assim, eu escrevi isso na sexta. Algumas coisas já tinha escrito antes, mas eu dei uma reorganizada para hoje.
E eu sei que, como é um texto escrito, lê-lo e vocês ouvindo da primeira vez, nem tudo é imediatamente compreensível. Em alguns momentos acho que são até um pouco herméticos. Mas eu estou aqui também para tentar conversar e discutir o que não ficou tão evidente. Mas é isso, acho que a gente pode continuar. Obrigado. E obrigado às pessoas que estão fazendo a Libra. Gente, desculpa por essa voz, porque acho que nem eu estou me aguentando com essa voz rouca. Gente, está aberto o microfone. Vamos fazer a voz ecoar. Alguém quer conversar com o Thiago? Dúvidas, comentários, observações, contraposições, intervenções? Deixa para mais tarde. Quer? Tá. Alexia? Vamos fazer... Vai, então vai. Boa noite. Eu fiquei pensando numa relação e lendo os textos sobre a Bienal, e eu estava presente quando foi feito o convite para o Sertão Negro, né? Então eu vi aquela articulação e a forma como aconteceu, e foi muito bonito de ver, e a forma como existiu, assim, e que todo mundo estava muito emocionado. E eu fiquei pensando também, porque lendo algumas coisas, algumas pessoas traziam muito a questão dos grupos e também dos coletivos, né? E eu queria saber, é uma pergunta bem breve, assim, se foi uma articulação pensada propriamente dito numa ideia de trazer os coletivos em uma evidência para a Bienal, ou de fato foi algo que foram surgindo no meio do processo e as coisas foram acontecendo e isso foi colocado à mostra na Bienal de forma mais visível, né? Oi. Tá ligado, tá ligado. Oi, boa noite. Como você chama mesmo? Alexa? Olha só. Quando... Nunca, em nenhum momento... Temos alguns coletivos, né, ou alguns artistas e artistas que têm práticas coletivas. Se eu não me engano, no total, são 3. Sertão Negro, Vilanismo e Metapracut. Sertão Negro, como muitas de vocês devem saber, fundado por Ceissa e Dalton Paula, é um coletivo, mais do que um coletivo, acho que é uma comunidade em Goiânia, né? Então Dalton, que é um artista de Goiânia, que hoje em dia tem o seu trabalho muito reconhecido, muito consolidado, trabalhos em diversas coleções, instituições, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, percebeu, ou movido por uma grande vontade, ele quis devolver para a cidade, para aquela cidade dele, o que ele acha que ele recebeu, né? Então ele também quis possibilitar que, e com o apoio de Ceissa, ele quis garantir que artistas locais, artistas da região, não tivessem que sair, não tivessem que ir para o Sudeste, especialmente, né? Que acho que é uma coisa que eventualmente acontece por razões históricas que sabemos muito bem. Ele quis criar um grupo de infraestrutura local, né? E então o Sertão Negro começa como uma residência artística, também uma escola. Hoje em dia eles têm, se eu não me engano, 3 prédios. Então que eles têm uma horta, eles criam peixe, então eles produzem proteína, que eles chamam de sertão vermelho, eu acho. Então, e tem o Sertão Verde, que é a horta onde eles também criam as plantas e tudo mais. E tem toda uma programação, e realmente é um espaço cultural, é um espaço de conhecimento como aqui, né? E propõe isso de um jeito um pouco menos convencional, talvez, que a maior parte dos centros de arte do Brasil. Então, quando nós convidamos o Sertão Negro,
para a gente ali era um exemplo clássico do que poderia ser uma prática artística exercendo humanidade, ou como uma prática artística pode contribuir para a criação de imaginário político, porque aquilo era uma visão, né, que Seixas e Dalton tiveram e tentaram materializar aquela visão com o projeto, né? Então, e o nome, né, o Sertão Negro também é a ideia também de, acho que, fazer as pessoas, acho que quando se pensa no Centro-Oeste, muitas vezes se ignora essa identidade afro-indígena, indígena, negra, né? Então acho que o que Dalton e Seixas e todo mundo do coletivo faz para mim, e não só para mim, mas para todo mundo da equipe curatorial, esse exercício, a materialização do conceito, né? É transformação realmente da ideia de humano, da ideia de humanidade, realmente numa ação, num verbo, numa prática que acontece diariamente. Mas, talvez, respondendo diretamente essa pergunta, não foi algo... nós não pensávamos assim, precisamos ter X número de coletivos. Não. Era interessante olhar, claro, como práticas coletivas, né, como colaboração, são fundamentais para a performance humana. Oi. Boa noite. Boa noite, Thiago, Lucas. Cumprimentar os colegas professores. Me chamo Pedro, sou da turma do doutorado que está organizando o seminário. A minha pergunta, Thiago, primeiro parabenizando pelo trabalho nessa Bienal. Talvez trazendo de forma mais concreta para a experiência que você vai ter desse deslocamento, de trazer uma exposição que foi pensada, inclusive do ponto de vista arquitetônico, para a especificidade daquele pavilhão da Bienal, que é um espaço que exige um outro tipo de intervenção e de tipografia. Eu acho que isso fica muito claro, isso foi um dos assuntos mais comentados, inclusive, na recepção crítica e do público do projeto tipográfico da Bienal, a visibilidade e o acesso às informações sobre, com as fichas, com os nomes dos artistas, por exemplo, dentro do projeto tipográfico. Mas, assim, pensando em algumas coisas da tua fala que me chamaram muita atenção, falando, por exemplo, sobre uma ideia da instrumentalização e de uma cooptação de vocabulários dentro do campo da arte contemporânea para esse campo da espetacularização, né? Ou seja, você posicionar no campo da arte contemporânea e no campo das exposições um lugar que ele não vai alcançar, que é o lugar da mudança social efetiva. Você comenta que isso foi uma das coisas que você pensou quando... a partir desse léxico ali apresentado pelo Bonaventure, quando você se junta à equipe da Bienal. E eu gosto muito dessa ideia do estuário e da transitoriedade, da efemeridade, e pensar no gesto curatorial como esse gesto profundamente efêmero e muito marcado pelo momento em que ele está operando, é claro que em contato com outros tempos também. E aí a minha pergunta, mais objetivamente, né, fez essa contextualização, mas para pensar como vocês vão trabalhar as itinerâncias, né? E como vocês vão pensar a itinerância não só do ponto de vista da arquitetura, né? Que, é claro, vocês também vão ter que se adequar às condições dos espaços. A Pinacoteca também é um espaço que tem as suas particularidades, que você provavelmente vai conhecer, né? Nessa sua vinda aqui a Fortaleza. Mas também a própria configuração dos artistas escolhidos e o diálogo com a cena local, né? Entendendo que, provisoriamente, aquele arranjo funcionou para o pavilhão e que aqui vai ser uma outra configuração, e essa configuração é tão efêmera quanto, e ela pode disparar outras questões, para além daquelas que foram com a exposição que encerrou ontem em São Paulo. Obrigado. Eu tô com uma olho para Pedro, você tocou em muitos pontos que foi legal ouvir também, porque eu imagino que, como você tem um caderno,
Você viu a exposição? Tá. Sobre a transformação, a exposição vai viajar para 15 cidades. Então, são versões reduzidas, antes de mais nada, né? E a ideia assim, o grande desafio, na verdade, acho que eu nem consigo responder propriamente essa pergunta, porque eu acho que é isso que a gente tem se debruçado nas últimas semanas. Como realmente fazer o trabalho funcionar nos diferentes contextos, né? Eu ainda não posso falar nada de Fortaleza, porque como mencionei, né, eu só conheço a planta da Pinacoteca, então ainda não sei, a gente não tem noção ainda de que elementos arquitetônicos a gente vai trazer para cá ainda. É claro, óbvio que a gente discute, por exemplo, será que traremos as cortinas? Ou será que as cortinas irão vir? Que índice, né? Que marcador talvez seja importante que viaje nos diferentes contextos, né? O que talvez seja um elemento que é fundamental que vá para diversos lugares. Ainda não sabemos, né? Eu soube que talvez como o prédio, por conta do prédio da Pinacoteca, talvez funcione as cortinas de um jeito que elas não funcionam. Acho que a gente não vai para Curitiba no MON, que é o Oscar Niemeyer. Então, é uma tentativa de entender como é que que linha se traça, né? Mas acho que você também falou um pouco sobre as legendas, né? Ou sobre a maneira como o sistema que nós escolhemos para compartilhar informação. Acho que ao longo dos meses a curadoria, né, a instituição não propriamente se explicou, né? Eu acho que nós, assim, quem me conhece, quem me encontrou, até a gente falava um pouco, mas eu acho que a gente não respondeu aos questionamentos, alguns deles que foram fundamentais porque trouxeram um olhar outro para o projeto, outros foram críticas que eu acho que, na verdade, faltou um engajamento com também o que o projeto se propunha, e também tem uma outra leva de críticas que foram as críticas racistas, né? Que foi especialmente essa última crítica da Folha, que quando um crítico de arte usa termos com um grupo de curadores em que a maioria dessas pessoas são negras, e o curador usa termos como sujo, grotesco, então tem um elemento racista nessa leitura. Então, para essas eu não respondo, na verdade. Mas para as críticas e para os questionamentos sobre o sistema de transformação, de difusão de informação, é um ponto simples até. Quando a gente trabalhou com a ideia do estuário enquanto esse elemento, essa imagem curatorial, então era pensar no pavilhão como um estuário, pensar o pavilhão como um espaço de encontro, né? Pensar o pavilhão, eu não sei se todo mundo já visitou o pavilhão do Ibirapuera, mas o próprio parque. São Paulo é um espaço que você pode, que classes sociais frequentemente não se encontram, né? É possível que classes sociais não se encontrem pela talvez cada vez menor possibilidade de espaços públicos, né, que são compartilhados. O Parque do Ibirapuera, que está passando por um processo intenso de gentrificação, ainda é um desses poucos espaços, né, em que milionários que moram ao lado do parque correm no parque e encontram pessoas que podem estar vindo do extremo sul ou do extremo leste para fazer piquenique, né? Não dizendo que essa coexistência é uma coexistência efetiva, mas essa coexistência se dá, né? Aquele espaço acontece. E o Parque do Ibirapuera é esse lugar, o pavilhão é esse lugar. Com todas as críticas que eu posso ter à fundação também, a fundação ainda é esse lugar em que essas trocas podem acontecer. Pelo simples fato de que as pessoas entram, né? Você nem precisa, sei lá, nem pegar o ingresso, né? Aquelas catracas que existiram em algum momento foram retiradas há bastante tempo. Então, a ideia realmente era pensar no pavilhão como um estuário. Então, ficamos tentando imaginar como transformar esse estuário, como criar esse estuário. O primeiro elemento que veio foi a construção reduzida de galerias ou de salas, né? Construir pouquíssimas paredes. Qual é a possibilidade, né? Como fazer isso? E daí entrou a ideia das cortinas, como que traz, claro, esse elemento cromático,
né? Inicialmente nem era a grande discussão, porque as cores nós fechamos ela, eu diria que vou dizer maio, as cores finais, né? Então, tipo, depois de meses e meses de discussão, as cores realmente só chegaram em maio. Mas ele era para trazer essa sinuosidade, era para trazer esse espaço em que, no poema da Conceição, o eu lírico tanto fala, né? Desse se perder, se achar, essa espécie de caminhada que às vezes parece uma espécie de jornada existencial, né? Em que alguns lugares são mais escuros, outros lugares são mais solares, alguns momentos são mais barulhentos, outros são mais silenciosos. Realmente é só, de alguma maneira, a metáfora do estuário o estuário como uma metáfora curatorial, ele acaba também virando quase uma metáfora da vida, né? Isso é basicamente o caminhar pela vida. Então, com essas decisões, né, que são um pouco técnicas conceituais, de criação de poucas salas, poucas paredes, poucas galerias, nós precisamos pensar como não tinha onde colocar o texto. Então, esse foi o primeiro ponto, né? Então, existia uma limitação espacial. Não é que não tinha como, claro que dá, mas a gente não tinha parede clássica para colocar a informação da maneira mais convencional. Isso não existia. Então, nós pensamos na própria infraestrutura existente, que é colocar informação nas colunas, né? Então, e é claro que o que acontece eventualmente todos nós, eu acho, estamos já acostumados a visitar exposições de um certo modo, né? Existe uma naturalidade. Você entra numa exposição, você talvez olhe o trabalho, você, na sua direita, na sua esquerda, você vai ver o nome do artista, e talvez você queira um texto, uma legenda expandida. Esse foi um ponto que determina, assim, desde o começo a gente falava, putz, não pode ser assim. Mas como seria? Então foi uma experiência, realmente, usando essa palavra que muita gente não gosta, mas foi realmente uma prática mais experimental de pensar como criar um sistema de difusão de informação. E desde do início da nossa pesquisa, foi sempre importante imaginar trabalhos num diálogo, numa contaminação muito intensa, né? Preservando a autoria, isso a gente não borrou, assim, talvez tenhamos borrado um pouco, mas respeitamos a autoria, né, das pessoas, mas eu acho que era realmente a certeza que eu tenho depois do encerramento dessa primeira fase é que bom que nós conseguimos e que bom que dentro de um projeto que é tão gigante nós conseguimos tentar questionar maneiras de expor, maneiras de exibir. E óbvio que eu não vou dizer acertos e erros porque eu não acho que é sobre isso ou sobre dicotomia, assim. Mas que bom que a Bienal, eu acho que se ela tem alguma função, uma delas eu acho que é de novo oferecer novos horizontes sobre como fazer exposição, sobre como apresentar trabalhos, como artistas encontram outros trabalhos, como artistas encontram outros artistas, como o público encontra outros artistas. Então eu acho que de alguma maneira o desenho expográfico ele sugeria que o público, que o visitante se questionasse também como circular pelo espaço, como encontrar e aqui não é autonomia da obra de arte, não é isso, sabe? Não é nada disso, mas como você realmente se move por um espaço expositivo, né? E também perguntar qual é o papel do texto na mediação de arte contemporânea. Precisamos do texto ou quando precisamos do texto? Sempre precisamos do texto? Essa é a questão, né? E também criamos um mapa que era eu adoro mapas, eu fui um dos entusiastas até do mapa. Criamos um mapa que tentava dar sentido de localização e daí, claro, a gente pode se perguntar, né? São o quê? 30 metros quadrados? Não, 300 metros quadrados. Será que essa era a melhor maneira de difundir informação num pavilhão daquele tamanho? Pareceu que sim. E algumas coisas funcionaram, alguns trabalhos que estavam mais próximos de colunas, talvez a informação era mais fácil de ser identificada. E outros eram realmente esse exercício de você se perder. Acho que toda Bienal, não apenas essa, é também um exercício, às vezes, de esgotamento, porque é muito grande. Né? É muito grande. E daí, voltando para a sua pergunta, talvez sobre as viagens, né, e as adaptações, os projetos, os desafios,
Eu acho que agora entra numa escala um pouco mais humana, né? Em que... E tem até essa piada que às vezes o pessoal da produção sempre faz, que alguns trabalhos que você não tinha... E a gente já está fazendo isso, né? Mas alguns trabalhos a gente está percebendo que, uau, não cabe. Tipo, como, sei lá, quero trazer, não sei, 15 grandes instalações, daí, sei lá, preciso de 5 pinacotecas. Então, aqui vem para uma escala mais humana. Então, isso é interessante, né? Então, acho que tem essa discussão, quase um paradoxo, né? Uma exposição que fala tanto da prática da humanidade, mas o espaço ele está para além dessa escala humana, tá? Quer perguntar? Não? Alguém? Vem pra cá, amiga. Alô? Aí a gente tava ali, eu tava questionando os meninos se eu perguntava, se eu não perguntava, se eu falava, não. Mas eu acho que essa sensação de querer dialogar também é algo que deve ser celebrado, né? A gente teve a oportunidade de escutar o Bonaventure aqui em Fortaleza. Ele falou em inglês, a gente escutou com um tradutor, assim, mas não foi um momento onde a gente pôde fazer tantas perguntas, assim. Acho que 3 pessoas fizeram perguntas e a gente não conversou muito mais. Mas o ponto, por exemplo, de Uncanny Valley, né, que é esse vale da estranheza, acho que retroalimenta muitas pesquisas assim das pessoas presentes no programa e também que estão aqui, né? Eu acho que especialmente a minha, do ponto de vista de criaturas ou relações para além de humanos, não humanos, né, outras espécies. E quando eu fui, né, enfim, ver todas as notícias, a gente sempre acompanha. É muito difícil conseguir ir pessoalmente para a Bienal de São Paulo. Acho que principalmente para quem está aqui no Nordeste, né, as passagens são caras, não são baratas. E a gente fica muito feliz quando vem também, né, uma itinerância. Eu fiquei muito querendo mais, sabe, de alguma forma, desse aspecto do The Uncanny Valley, porque eu acho que teve essa finalização dos processos de invocação e teve também um programa performativo, né, que foi curado por você, pelo menos até onde eu recebi as informações também, e que eu acho que são momentos super importantes e super legais, onde a Bienal tem a oportunidade de se espraiar um pouco, assim, porque a gente sabe que, ainda que seja muitas pessoas visitem e seja querendo ou não, o evento mais importante do ano para a gente no Brasil, tem uma dificuldade de se fazer presente também. Então, várias coisas que eu fiquei pensando assim enquanto se falava, como eu queria ter ganhado os livros, por exemplo, porque foram 4 livros, né? E como seria interessante receber eles na itinerância, porque eu tenho um cartaz da Incerteza Infinita até hoje, que foi essa itinerância que veio, né, da Bienal. Então, sei lá, essas materialidades também, como elas chegam no lugar. Se tu sente que, por ser, enfim, esse universo enorme de temas, ficou um pouco esse The Uncanny Valley sem ter sido tão explorado quanto vocês gostariam, porque eu acho que no trabalho do Bonaventure, inclusive no trabalho que ele já fazia no Serve Contemporary, tinha a vontade de se trabalhar com essas estranhezas, assim, de alguma forma, mas eu acho que elas ficaram um tanto quanto dissolvidas, assim, dentro da temática inteira. Não teve uma ala sobre tal coisa, uma ala sobre outra. Essas coisas não estavam tão separadas, né? O que também é interessante. Mas, por exemplo, para mim, que fico pensando nessas contaminações também, fico um pouco sem vê-las, entendeu? E é muito, muito, muito legal ver diversas amigas, enfim, artistas que a gente troca na vida estarem na Bienal de São Paulo e celebrar junto com essas pessoas, mesmo sem ter estado junto com elas. Então, a gente também daqui, eu acho que todo mundo, quem visitou e quem conhece o trabalho da curadoria também, fica muito revoltado quando vê notícias e críticas que falam sobre a ausência de artistas brasileiros ou que falam sobre um direcionamento
para uma suposta internacionalização da Bienal de São Paulo e que ela deveria celebrar os artistas brasileiros, quando eu acho que tem tantas feiras de arte e tantas bienais, inclusive a própria Documenta, que fazem essa mesma coisa há milhares de anos e ninguém fala sobre isso. Então, se estão falando sobre isso agora, é porque tem algo mudando, algo que está se modificando e que é importante de a gente olhar. Assim. E eu acho que era isso. Obrigada. Então vamos lá. Foram várias partes. Sobre o Vale da Estranheza, o Uncanny Valley do Masahiro Homori, né, esse termo, eu acho que era uma... Eu acho que porque era importante para enfatizar como a discussão, o pensamento, as ideias que a gente trazia sobre a humanidade também eram pensar do incômodo, do outro, aquele desconforto também que a própria experiência humana carrega, especialmente quando não somos a norma, né? Então acho que esse era o Vale da Estranheza, entrava um pouco como essa metáfora também, né? E então tem trabalhos que entram nesse espaço da estranheza. Há muitos trabalhos. Por exemplo, um que me vem na cabeça agora é o Korakrit Charushai, que é um artista tailandês, né? E na Tailândia tem conheço muito pouco, mas a cena artística, a cena cultural, a vida na Tailândia é muito permeada pela coexistência com fantasmas, né? Então os fantasmas estão presentes, eles estão habitando os espaços, assim como nós estamos aqui. E a relação que se cria é muito diferente do que eu acho que a relação que a gente tem aqui no Brasil. Claro, por mil questões, mas tudo isso para dizer que o Korakrit é um artista que lida com essas vidas para além do humano, talvez, que pode trazer uma certa estranheza quando a gente imagina a presença humana do visível, né? Então acho que um dos elementos que a gente aponta ali, quando a gente pensa no Vale da Estranheza, é também essa presença do invisível, né? Então essa presença humana que não está necessariamente materializada nesse corpo, assim, nessa carne. E o trabalho deve vir para cá, deve vir para Fortaleza. Mas sobre os livros, que eu estava tão nessa coisa de, meu Deus, eu preciso pegar esse avião, que eu acabei não trazendo alguns, porque era meu plano, né? Porque, claro, a gente está aqui no espaço de ensino, mas já é um bom lembrete também para garantir que o pessoal traga quando eu voltar em maio. Mas quase... Ela falou dos livros que a gente publicou, né? Para cada invocação, né? Cada uma delas nós preparamos um livro, né? Um livro que funciona como uma espécie de arquivo, registro. Primeiro porque acho que é o momento. Claro, o mundo está despedaçando. O Brasil sempre esteve despedaçando, mas também ao mesmo tempo parece que não está mais, mas está ao mesmo tempo. Mas o que é inegável é que a cena cultural brasileira mudou drasticamente nos últimos, vou dizer, 10 anos, né? A presença de nós no circuito, no cenário, né, não pode ser... É algo meio que incontornável, né? Então, o fato de que, por exemplo, na edição anterior... A Gianni Lima e o Hélio estavam puxando a Bienal. Eu fiz o panorama anterior, a Gianni faz esse panorama. Então, eu acho que também existe agora uma disputa silenciosa que está acontecendo, pelo menos no eixo sudestino, com os... Tem essa palavra que eu acho engraçado quando usam em inglês, ela que chamam de gatekeepers, que é aquela galera que não quer largar o osso. Então, eu acho que existe um momento de uma disputa silenciosa. E essas críticas, elas sinalizam um pouco dessas disputas silenciosas, mesmo com pessoas dentro de um campo democrático, né? E acho que isso que é difícil, até como a gente
organiza a crítica, porque é muito fácil quando nós rebatemos alguém que está fora do campo democrático. Mas é muito mais difícil e complexo organizar a crítica dentro com alguém que supostamente está dentro do campo democrático, supostamente está aqui com a gente. Então, eu acho que eu estou curioso para o que vem nos próximos 5, 10 anos. Né? Quando eu falei dos livros, por que eu falei dos livros? Que as 6 publicações era uma tentativa de preservar uma memória. Né? Então, acho que, querendo ou não, eu não acredito no digital ainda, né? Apesar de ser totalmente, né, do digital, mas eu acho que o livro físico ainda, ele é para que a gente também, as pessoas que vierem depois da gente, não tenham que começar a roda de novo, né? Girar a roda. Então, sabe, tem que... Porque hoje em dia, assim, muitas pessoas vieram antes da gente, mas quando você pensa em curadoria de arte contemporânea no Brasil, pela maneira como as instituições, a estrutura social está organizada, os números de pessoas não brancas que se estabeleceram como curadores e curadoras é muito pequeno. Né? Então, é um número muito... A gente tem uma presença artística gigante, mas figuras que é muito pequeno, e também tem a questão de classe. Né? Então, eu acho que são elementos importantes para se considerar. Então, também acho que, claro que a Bienal, né, a minha contribuição na Bienal, que é uma contribuição passageira, né? Mas o que eu me pergunto é também como a minha presença ali pode produzir alguma modificação institucional, né? Coisas que eu acho que tem acontecido nos últimos anos, mas eu fico me perguntando também sobre a sustentabilidade disso, né? O quanto, pelo menos em São Paulo, é cada vez mais escasso também vagas de trabalho. Porque eu acho que esse é um elemento que anda junto, que pouco se comenta, né? Quem realmente trabalha com curadoria, quem realmente faz dinheiro com curadoria, e sabemos que a maior parte das pessoas, na verdade, elas combinam um trabalho enquanto curador, quanto talvez um trabalho enquanto pesquisador, professor universitário, né? E então, eu acho que a discussão sobre, que você falou um pouco sobre essas dificuldades também, né, de viajar, de se mover, e eu acho que isso está vinculado, né? Que é basicamente uma discussão sobre economia de acesso e trabalho, que frequentemente a gente silencia quando estamos pensando em produção artística contemporânea. Falar de dinheiro, basicamente. Nossa, me deram uma olhada agora, tipo assim, tá na hora. Bem, queria agradecer ao Thiago por todas as conversas que a gente teve aqui. Infelizmente, a gente acabou encerrando com esse clima de money. Desculpa, não era para parecer negativo. Para trazer, ótimo, a gente bom. Fala pra ecoar isso. Exatamente, a gente joga pro mundo devolver de volta, exatamente. Mas queria terminar agradecendo a turma de doutorado aqui presente, também os professores, a Williana Almeida, que fez a interpretação de Libras junto com o Lucas Gomes, ao Thiago de Paula, ao IFCE por ter nos recebido, ao UFC, a CAPES pelo apoio, e queria finalizar com alguns informativos. A gente tem um QR Code na entrada, eu acredito que esteja na entrada, que vocês vão poder acessar para preencher com seus dados para receber o certificado. Quem não preencher não vai receber. Então, por favor, preencham. Quem não tem dados móveis, Janaína, para o Wesley, tem uma ficha analógica que vocês podem magicamente escrever à mão, tá? Para vocês também conseguirem um certificado. E aí eu queria reforçar que o nosso evento não começa hoje, como está estampado, é uma palestra de abertura, então a gente está abrindo hoje esses caminhos, amanhã nós temos mais, amanhã a gente tem um ecossistema de partilhas coordenado por Bárbara Branida e Bruna Bortolotti, certo? As duas vão estar coordenando e mediando esse processo, eu convido todo mundo, quem não escreveu, imprime o texto e leva, tá? A gente dá um jeito de participar, eu espero. E
E à noite eu também queria convidar todo mundo para a abertura de uma exposição que se chama Céu da Boca da Noite, a primeira individual da Artes de Monteiro, com a minha curadoria lá na Cave, tá? A partir das 18 horas. Então, pela manhã, no mini auditório da UFC, não venham para cá, ou aqui foi só hoje. Foi ótimo, mas amanhã é na UFC. Vão para a UFC amanhã, não erram. E à tarde continua lá, e à noite a exposição da Gina, nós vamos ter comes e bebes na exposição, tá? A gente encerra o dia brindando, celebrando. Tiago também já está intimado a estar lá também, para a gente poder seguir a conversa, tá? E é isso, boa noite e a gente se encontra. É o que... e nós temos ali 2 centros de salgado, é claro, comes e bebes, apoiados pela CAPES. Vamos lá. Boa noite, gente. E feliz ano novo, né?